Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. E o vídeo de hoje é um pouco diferente porque hoje eu não vou fazer uma resenha de livro propriamente dita. O vídeo de hoje eu espero que seja um vídeo um pouco mais curto do que a média que está aparecendo nesse canal. É apenas uma sugestão de leitura, uma dica de leitura para vocês. Eu acho que é um livro imperdível que vocês devem ler, que é O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. Bom, eu não vou tentar me esforçar tanto assim para tentar pronunciar os nomes em chinês que aparecem nesse livro, incluindo o nome do autor, porque acredito que eu invariavelmente vou destruir a pronúncia correta. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui. Então eu vou chamar esse autor aqui de Cixin Liu. Esse aqui é basicamente um dos meus romances de ficção científica preferidos. Eu li faz mais ou menos aí uns 7, 8 anos e está começando a me dar vontade de ler de novo. Eu fiquei muito impressionado. Assim, eu não sei se eu consigo ser enfático o suficiente sobre como você deve parar tudo que você está fazendo agora para ler esse livro se você gosta de ficção científica. E eu acho que esse é um momento bastante propício para você fazer isso, porque recentemente eu fiquei sabendo que esse ano, agora em 2024, não sei exatamente a data, em que momento, a Netflix vai lançar uma adaptação desse livro em forma de série. Eu não sei exatamente como está sendo feito, eu não vi trailer, eu não vi nada. Eu fico um pouco apreensivo porque adaptações da Netflix, eu confesso que aí eu tenho um pouco de cuidado a olhar um pouco os produtos da Netflix, porque ultimamente eles não andam fazendo um trabalho tão bom assim, na minha opinião. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que eu achei interessante, eu não fui atrás ainda para ver como é que vai funcionar. Esse livro aqui é um livro chinês, o autor é chinês. E como vocês devem saber, a Netflix não existe na China, né? Ela não está na China. Ela não é exatamente proibida na China, mas ela não está na China. E se você quiser assistir Netflix estando na China, você precisa usar um VPN. E portanto, eu não acredito que essa produção dessa série vai ser uma produção chinesa. Provavelmente vai ser uma produção americana ou de outro país, provavelmente com atores chineses que não estejam na China, ou atores talvez americanos ou europeus que têm ascendência chinesa. Não sei exatamente como vai funcionar. Então, né, vamos esperar aí para ver. Estou bastante curioso porque esse livro aqui, repetindo, foi um dos livros que mais me impressionaram em termos de ficção científica. Quando eu peguei para ler esse livro, eu não sabia o quão bom ele seria. Bom, a gente está falando aqui de uma trilogia, então, portanto, 3 livros. Essa trilogia, no original, se chama Trilogia da Lembrança do Passado da Terra. Então ele tem esse nome bastante vigoroso, bastante assim elevado, e ele é composto desses 3 livros. O primeiro deles, que é esse aqui que eu tenho em mãos, que é O Problema dos Três Corpos, que é um absoluto favorito de todas as pessoas que leem. O segundo livro é A Floresta Escura e o terceiro é O Fim da Morte. Eu já li os 3 há alguns anos, eu li os 3 assim, basicamente em sequência, de tanto que eu gostei deles. Eu gostei dos 3, eu acho que o primeiro, ele realmente é um pouco mais condensado na narrativa dele, então ele prende muito mais atenção, mas os outros 2 livros são também muito bons. Assim, a trilogia em si é um fenômeno, é um trabalho assim, fenomenal desse autor. Eu gostei demais, assim, o final desse livro, o final da trilogia me causou assim uma impressão muito grande, que eu fiquei pensando no final daquele livro por bastante tempo, e eu mal posso esperar para ler isso aqui de novo, porque, como eu já falei, eu li esse livro mais ou menos aí 2018, ou seja, faz aí 6 anos. Meu Deus, como o tempo passa, porque para mim parece que eu li esse livro ontem, mas não é exatamente assim. A edição brasileira é publicada pela Suma de Letras. Essa edição que eu tenho ela é um pouco mais antiguinha, mas eu acho que tem uma edição um pouco mais nova. A trilogia ficou um pouco fora do mercado por um tempo, mas agora eu acho que está voltando, né? Principalmente agora com esse anúncio da série que tá para sair.
Eu acho que o interesse por esse livro vai começar a aparecer de novo e provavelmente vai ser fácil de achar no momento que talvez você que esteja assistindo o vídeo procure pelo livro. E eu recomendo a leitura. Isso aqui é um baita de um trabalho. É realmente fenomenal. Eu acho que eu estou repetindo, eu estou parecendo aqui muito animado para falar desse livro, porque realmente é um livro assim que me causou uma impressão muito grande. Bom, como eu já mencionei, a gente está falando aqui de uma trilogia, portanto 3 livros, e o interessante dessa trilogia é que cada livro tem o seu próprio protagonista. A gente está contando uma história que tem começo, meio e fim em cada um desses textos, e os 3 juntos eles formam uma história única, porém é uma história única que em cada um desses 3 volumes da obra, né, tem o seu próprio protagonista com sua própria vivência ali. Então você vê que além de ele tratar desse personagem dentro da sua história, da sua própria história, a gente tem uma outra grande história que está sendo contada, que é uma história que é contada como o próprio nome da trilogia sugere, é a lembrança do passado da Terra, ou seja, é a história da humanidade e de como a humanidade vai chegar no futuro, qual vai ser o destino da humanidade no futuro. E é uma obra grandiosa, uma obra bastante grandiosa, e ela tem muitas peculiaridades. O vídeo de hoje é mais para dar essa dica de leitura, para incentivar vocês a lerem esse livro. Talvez eu faça alguns outros vídeos com base nessa trilogia, porque eu acho que dá para a gente dissecar muita coisa desse texto. Mas nesse momento eu só quero deixar esse recado para vocês. Leiam essa obra. Só para atiçar um pouco a curiosidade de vocês para lerem esse livro, o começo dele é sensacional. É uma das coisas é uma das coisas mais sensacionais que eu já li. É um livro que começa como um romance histórico. Apesar de ele ser uma ficção científica que ela vai se projetando cada vez mais para o futuro, os primeiros capítulos, na verdade, são quase como um romance histórico. A primeira parte dele, que se chama Primavera Silenciosa, que é uma parte que constrói as premissas da narrativa, se passa no ano ali de 1967, 1970. Se você for pegar para ler esse livro, eu peço que você preste bastante atenção nesses 3 primeiros capítulos, porque eles não só são o início da narrativa, são narrados os eventos que vão dar gatilho para todos os outros eventos que vão ocorrer ao longo dessa trilogia, mas ele também vai dar o tom da narrativa ao longo dos 3 livros. Os sentimentos, as situações ou as percepções da personagem logo nesse comecinho do livro vão ser a tônica do livro, vão dar esse tom de pessimismo universal que a trilogia demonstra. E sim, esse livro é bastante pessimista. Infelizmente, o final dele é um final bastante pessimista, mas é um final pessimista que pode ser vislumbrado aqui no começo do livro. Como eu falei para vocês, a história se passa, a primeira parte dela, o primeiro capítulo, ocorre no ano de 1967, na cidade de Pequim, na China. Eu não sei se vocês sabem, mas ali no ano de 1967 estava acontecendo uma coisa bastante chata na China, que era a chamada Revolução Cultural. Para dar um pouco de contexto para vocês, a Revolução Cultural foi um evento que funcionou mais ou menos como uma segunda revolução dentro da Revolução Chinesa. Foi uma tentativa de um dos líderes da Revolução, que era o Mao Zedong, eu não sei exatamente a pronúncia dele correta, mas que a gente chama aqui de Mao Tse-tung, mas eu acho que não é exatamente assim que pronuncia em mandarim. Foi uma tentativa de reavivar o espírito da revolução, e essa revolução cultural foi muito voltada para o público jovem, para os jovens, os adolescentes, os estudantes, para que esses adolescentes e estudantes se revoltassem contra todas as tradições chinesas, para que eles desconstruíssem todas as tradições chinesas. Como vocês sabem, a China é um país extremamente antigo, é um dos países mais antigos do mundo, e é um dos países que, até ali nos anos 50, 60,
ele sobrevivia muito com base em tradições culturais que eram milenares, que eram datadas de muito tempo antes de Cristo, como, por exemplo, as ideias do confucionismo, do budismo, e todas elas estavam emaranhadas na psique das pessoas. Aquilo era algo que estava muito vivo na mente das pessoas. Então, essa revolução cultural foi uma tentativa de destruir essas fundações tradicionais da vida chinesa para que restasse para os jovens apenas os ideais da revolução, para que eles se tornassem fervorosos comunistas e negassem tudo aquilo que era contrário à doutrina comunista ou à doutrina do Partido Comunista. E nesse sentido também se promovia a revolta contra as autoridades que eram consideradas reacionárias, que eram autoridades que eram vistas como inimigas da revolução, como líderes religiosos, qualquer figura de autoridade que de certo modo pudesse desafiar a revolução, incluindo professores, por exemplo. Então a gente tem esse cenário de uma das principais universidades chinesas naquela época, que eu acho que hoje em dia, se você pegar desses rankings de universidades mundiais, assim, as 100 melhores universidades, essa universidade está sempre lá, que é essa universidade de Tsinghua, eu não sei a pronúncia dela. Mas naquela época era já a principal universidade da China, não sei se ela provavelmente não era tão conceituada mundialmente como ela é hoje, mas naquela época ela era a principal universidade chinesa, e a gente tem esse cenário em que alguns alunos, né, grupos de alunos, estão, digamos assim, promovendo a perseguição a professores que ensinavam matérias ou assuntos ou que tinham abordagens ou perspectivas que eram consideradas reacionárias e contrárias à revolução. Então a gente presencia uma dessas perseguições, é um fato histórico, é algo que a gente consegue até encontrar algumas imagens na internet, eu vou ver se eu consigo encontrar alguma para colocar aqui na tela para vocês verem. Era muito comum que professores eles fossem humilhados por alunos, eles eram colocados em praça pública, eles eram inclusive torturados em praça pública muitas vezes, e para que eles pudessem renegar aquelas suas ideias que eram consideradas subversivas para a revolução. E a gente presencia nesse primeiro capítulo um desses eventos, uma desses expurgos, dessas perseguições que eram feitas contra um professor, é um professor de física. Vamos ver se eu consigo pronunciar o nome dele corretamente aqui, é Ye Jetai, eu acho que é o nome dele. Então ele era um professor de física, era um professor de uma área da física que era, né, que ensinava para os alunos dele a chamada física moderna, a física quântica, a teoria da relatividade. Eu não sei exatamente explicar aqui qual é, né, se eu fosse explicar para você o que é teoria da relatividade ou física quântica, eu não sei dizer o que é. Mas essa teoria da relatividade, ela era considerada uma teoria, para os revolucionários, era considerada uma teoria reacionária, porque se entendia que era uma ciência burguesa, que era uma ciência do controle. E aí você deve estar se perguntando assim, mas o que tinha de tão reacionário na teoria da relatividade? E essa parte do capítulo 1, assim, é algo que é maravilhoso, é imperdível, é algo que vocês devem ler. Bom, eu vou ler um trecho aqui para vocês. O professor está sendo ali questionado, né, ou está sendo interrogado pelos seus alunos, né, acerca de suas ideias. Então os alunos estão tentando fazer com que esse professor renegue as suas próprias ideias para que ele aceite os princípios da revolução de maneira completamente cega. Eles são muito fervorosos na sua perseguição, eles chegam inclusive a bater em professores, né, agredir fisicamente professores, como eu falei, torturá-los, humilhados em praça pública. Eles eram obrigados muitas vezes a usar alguns colares assim de pedra, de aço, né, que eram muito pesados, né, para mostrar o quanto eles eram inimigos da revolução, eles eram inimigos da pátria, eles eram traidores da revolução. E aí começa o questionamento de um desses professores, esse Ye Jetai. O aluno pergunta dessa forma: você também ensinava a teoria do Big Bang? Essa é a teoria mais reacionária de todas, apontou um dos guardas vermelhos, tentando mudar de assunto. Talvez no futuro a teoria venha a ser refutada,
Mas duas grandes descobertas cosmológicas deste século, a lei de Hubble e a observação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, mostram que a teoria do Big Bang é hoje a explicação mais plausível para a origem do universo. Mentira, berrou Shaolin. Ela então começou um longo discurso sobre a teoria do Big Bang, lembrando-se de inserir comentários astutos sobre a natureza extremamente reacionária. No entanto, o ineditismo da teoria atraiu a menina mais inteligente das quatro, que não resistiu e perguntou: o tempo começou com a singularidade? Então o que havia antes da singularidade? Nada, disse Ye, da mesma maneira como responderia a pergunta de um curioso. Ele se virou para lançar um olhar bondoso à menina. Com os ferimentos e o chapéu alto de aço, o movimento ficou muito difícil. Não, nada. Isso é reacionário, completamente reacionário, gritou a menina assustada. Ela se voltou para Shaolin, que sem titubear ofereceu ajuda. A teoria deixa espaço para a existência de Deus. Shao fez um gesto com a cabeça para a menina. Confusa com aqueles pensamentos novos, a jovem guarda vermelha acabou achando um ponto de apoio. Ela ergueu a mão, ainda segurando o cinto, e apontou para Ye. Você está dizendo então que Deus existe? Não sei. O quê? Estou dizendo que não sei. Se por Deus você entende alguma espécie de superconsciência externa ao universo, não sei se isso existe. A ciência nunca forneceu provas nesse sentido. A afirmação extremamente reacionária provocou uma comoção na multidão. No palco, um dos guardas vermelhos puxou mais uma onda de brados de ordem. Abaixe a autoridade acadêmica reacionária de Ejetai. Abaixo todas as autoridades acadêmicas reacionárias. Abaixo todas as doutrinas reacionárias. Quando os bordões cessaram, a menina gritou: Deus não existe. Todas as religiões são instrumentos maquinados pela classe dominante com o propósito de paralisar o espírito do povo. Essa é uma teoria muito limitada, disse E, com calma. Constrangida e furiosa, a menina da guarda vermelha chegou à conclusão de que nenhuma conversa adiantaria contra aquele inimigo perigoso. Ela pegou o cinto e avançou contra Ye, seguido pelas três companheiras. Como Ye era alto, as quatro adolescentes de 14 anos precisaram apontar os cintos para cima a fim de acertá-lo na cabeça ainda erguida. Após alguns golpes, o grande chapéu de aço, que dava uma proteção mínima, caiu. A sucessão contínua de golpes de fivelas metálicas enfim derrubou Ye. Então essa aqui é uma coisa bastante terrível, essa ideia, né, de que os professores eles começam a ser questionados, não apenas ser questionados, mas eles são obrigados a rever as suas concepções científicas, porque elas não se adequam à ideologia do partido, e isso é algo que de fato ali aconteceu, né? Você vê que tem alguns professores que são um pouco mais adhesionistas, então eles mudam um pouco a teoria, eles mudam o nome das equações ou mudam os termos ali para não parecer uma coisa tão reacionária. Esse professor tem uma integridade intelectual, então ele se recusa a rever as suas concepções científicas e muito embora ele mesmo acredita que ele não tem nada de reacionário, né? Afinal de contas ele mesmo é um agnóstico, ele não tem certeza sobre a existência de Deus. Porém, a sua teoria, que é a teoria da relatividade, que existiria ali uma singularidade que teria sido criada em algum momento, né, era entendida como um sinal de que essa teoria da relatividade, na realidade, ela havia sido criada pelas classes dominantes para imiscuir a ideia de Deus na ciência. E eles não aceitam isso. E esse personagem vai ter ali o seu fim bastante trágico, e a cena toda é vista pela sua filha, né, a Wendy. Essa Wendy, ela é a que vai desencadear todos os eventos que vão suceder. Ela tem esse evento bastante traumático, no final das contas ela também vai ser banida da cidade, ela vai ser presa e vai ser levada lá para os desertos da Mongólia, onde ela vai para uma colônia de trabalhos forçados. E ali ela vai ter um segundo momento de desencanto, que é o momento em que ela vê como a política econômica do Partido Comunista Chinês estava provocando uma verdadeira devastação ambiental naquelas regiões mais isoladas do país. E ela percebe que todos aqueles ideais que eram os ideais revolucionários, na verdade, eram apenas uma expressão da escuridão humana, da escuridão da existência humana. E isso vai provocar nela uma marca indelével, assim, é um trauma que ela vai carregar para sempre. E é por causa desse pensamento, por causa desse desencanto que ela tem
não apenas com a ideologia, não é apenas uma questão de ideologia, algo que vai até um pouco mais além, de um desencanto com a própria humanidade, e isso vai fazer com que ela tome uma decisão bastante forte. E aí a gente termina essa... Eu não quero falar muito para vocês para não dar spoilers. Não é spoiler, na verdade, mas essa introdução do livro termina mais ou menos assim. Eu só sei que os eventos dessa primeira parte, elas impactam o livro todo. Assim, os três livros da trilogia são impactados por esse evento aqui. Então a gente vai para o presente e a gente vai conhecer um cientista que é o Wang Miao, que é um pesquisador de nanomateriais. Então você vai ver que todos os personagens principais do livro, geralmente eles têm algum envolvimento com a ciência ou com a produção científica. A trilogia ela faz parte de um subsistema da ficção científica que é o chamado Hard Science Fiction, que é a ficção científica que é mais, digamos assim, preocupada em se utilizar de conceitos físicos ou conceitos da física ou da ciência como ferramentas narrativas importantes. Isso é a marca do livro, né? Ele torna a leitura um pouco mais pesada nesse sentido, porque você precisa se habituar um pouco com esses termos, talvez até dar uma pesquisada sobre o que cada termo ali significa, mas ele torna também um texto bastante interessante do ponto de vista de como ele traz informações para você, como ele traz uma perspectiva muito mais ampla a respeito da ciência, de como que a ciência, de fato, ela pode ajudar a construir a nossa visão de mundo, como a ciência pode ajudar, ela influi na nossa filosofia, na nossa ética, então tem um pouco esses dois lados, e esse livro trabalha bastante com isso, né? E o nosso protagonista, ele também é um cientista, que é o Wang Miao, e ele fica sabendo de algo bastante preocupante que está acontecendo, que alguns cientistas estão cometendo... Qual é a palavra que a gente pode usar aqui no YouTube? Digamos assim, estão terminando com a sua própria vida. Estão aí, autoterminação da vida, enfim. Elas estão aí indo de arrasta para cima, cometido por elas mesmas. E isso é um evento bastante preocupante, porque mentes brilhantes, mentes que são muito conceituadas e que estão ajudando a construir a evolução da ciência, né, na China e no mundo, estão falecendo precocemente. Elas estão terminando a sua própria vida, e isso traz um cenário bastante preocupante, porque ele começa também a temer pela sua própria vida, porque ele acha que aquilo que está levando essas pessoas a cometer esses atos horrendos possa vir a acontecer com ele também. Então ele, mesmo sem querer, ele começa a querer investigar por que isso está acontecendo. E aí, nesse meio tempo, ele entra em contato com uma espécie de cabala, uma sociedade secreta que está existindo ali. É uma sociedade secreta bastante misteriosa, mas que ele acha que pode ter algo a ver com as coisas que estão acontecendo. E por causa disso, ele vai começar a entrar numa espécie ali de jogo, de investigação, e aí que a gente é apresentado para o chamado problema dos três corpos. Olha, eu não quero explicar para vocês o que é o problema dos três corpos, porque para eu explicar o que é o problema dos três corpos, eu vou ter que falar sobre uma grande parte da história, e eu acho que vale a pena vocês pegarem o livro para ler e descobrirem por vocês mesmos o que é esse problema dos três corpos, e o mais importante, por que esse problema dos três corpos é tão importante para a narrativa e qual é o significado dele, por que isso está acontecendo. Eu garanto para vocês assim que eu sei que eu não falei tanto da história da maior parte do livro, não sei se vocês aí estão curiosos para ler ou não, mas eu garanto para vocês, se vocês gostam de ficção científica, peguem para ler, que eu garanto que vocês não vão conseguir soltar esse livro enquanto vocês não chegarem no fim dele. Ele é um livro assim completamente viciante, ele é um livro que traz muitos conceitos da física de uma forma muito didática ao mesmo tempo, e ele mostra a importância do saber científico para as sociedades modernas e como esse saber científico pode moldar a maneira de existir ou as perspectivas, os pontos de vista.
Eu acho que o que eu tinha para falar era basicamente isso. Talvez a gente volte a falar um pouco mais desse livro, talvez a gente comece a destrinchá-lo um pouco mais. Né? O segundo e o terceiro livro, eles também aí têm as suas peculiaridades. Eles estão um pouco envolvidos aí de uma certa polêmica, ou não sei como essas questões aí mais polêmicas do livro vão ser trabalhadas na série, mas eu garanto para vocês que o livro vale muito a pena ser lido. E ele deve ser lido aí por vocês o quanto antes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado animados para ler esse livro, né? Possivelmente vamos acompanhar aí para ver como que a série vai ser. E eu desejo a vocês uma excelente semana. Até mais. Boas leituras. Tchau, tchau.